Antes de começar o vídeo, caso você tenha interesse em fazer as aulas aprofundadas ou ingressar nas turmas dos cursos que o Atma Vidya oferece, a gente vai colocar os links aqui embaixo e oferecer uma novidade, que é um canal de comunicação direto, que é o e-mail que vai estar aqui. Caso você tenha algum interesse ou alguma dúvida acerca dessas aulas e dos cursos, entre em contato direto, coloca o seu nome, deixa o seu telefone, que a nossa equipe vai entrar em contato direto com você via WhatsApp, para estar apresentando esse material, vendo se isso está em sintonia com as suas necessidades, se isso pode te ajudar de alguma maneira, inclusive oferecendo condições especiais de acesso a essas aulas, caso seja do seu interesse. É isso, fica na paz e boa aula! E aí, tudo na paz contigo? Espero que você esteja bem, tranquilo, tranquila. E caso não esteja, eu faço votos de que esse vídeo aqui possa te distrair um pouquinho, te trazer uma coisa boa, te trazer uma orientação. Vai saber, a gente sabe que o acaso não existe. De repente você está aqui, a gente está aqui juntos, compartilhando desse momento, e pode acabar sendo bem legal. E vou fazer de modo que possa dar o meu melhor aqui para você, tá bom? Tenho certeza que você merece, farei com todo carinho dentro da minha capacidade. E vou fazer aqui algo que vocês sempre me pedem, que é a aula conceitual. Agradeço, inclusive, pelas sugestões, assim eu posso aprender como servir melhor através desse canal aqui que a gente tem. E muito bem, hoje o assunto é muito interessante, a gente vai falar dos 4 objetivos da vida segundo os sábios da Índia. E eu escolhi esse tema porque tem tudo a ver com a nossa vida. E por que tem a ver com a nossa vida? Porque quando eu penso em espiritualidade, eu aprendi ao longo do tempo, eu que sempre fui uma pessoa muito romântica, muito idealista e tal, eu aprendi a ser uma pessoa muito prática em relação à minha espiritualidade. A dar valor àquilo que realmente funciona, aquilo que não vai saturar a minha vida de um ideal que nunca vai conseguir conversar com o meu real, sabe? Já que é para fazer, vamos fazer aquilo que funciona, para a gente não ficar muitas vezes se castrando por coisas que a gente herda de conceitos de instituições religiosas que nem sempre vão representar uma ideia necessariamente espiritual, mas com certeza muito institucional. Lembrando que instituição é humana, a instituição tem todos os interesses humanos por poder, por controle, por manipulação, ainda que com as melhores das intenções. E isso acaba gerando certos traços comportamentais que nem sempre vão estar em acordo com as melhores crenças para o nosso desenvolvimento pessoal. O que eu estou querendo te dizer? Quando eu era adolescente, eu era uma pessoa, eu tinha uma mentalidade assim bem mongezinho, sabe? E vivi isso gostosamente na minha adolescência, mas eu queria muito, eu tinha muito esse afinco na busca espiritual, porque eu quero alcançar, né, aquilo que os mestres falam, eu quero viver uma vida de santidade, aquela coisa assim. E aí eu buscava agir de acordo com as informações que eu tinha. Então eu achava assim, que para atingir Deus, por exemplo, para alcançar a realização de Deus, eu não podia ter uma namorada, né? Porque não faz parte da coisa. Eu não podia ter dinheiro, eu tinha que ser aquela pessoa que fica na caverna rezando o dia inteiro, meditando, que isso ia me conduzir a uma autorrealização espiritual. E por que eu estou fazendo questão de estar dando essa aula aqui? Porque, de certa forma, eu me permiti viver um pouco disso nessa fase da minha vida, até para conhecer, até para chegar aqui para você e falar assim, olha, eu fui lá, eu vi, eu saboreei, senti o cheiro da coisa, vi como é que funciona, como é que não funciona, mas eu descobri que não é o único caminho, não é exclusivamente necessário. E a minha visão foi ampliando conforme eu fui expandindo os meus estudos, até no caminho do yoga, mas mais quando eu cheguei na pós-graduação, quando eu fui estudar os yogis tântricos do Tibete. O tantrismo tibetano me abriu um pouco a visão para me tirar um pouco das minhas neuras, das minhas castrações, né, e tirar aquilo que me impedia de ver que a divindade também está intrínseca ao processo da vida, que eu não preciso fugir da vida para alcançar Deus. Que, aliás, Deus é afirmativo à vida, ele está se manifestando em tudo aqui. E que talvez
é a gente saber utilizar isso favoravelmente no nosso processo espiritual, pode nos aproximar muito mais de Deus do que simplesmente negar tudo e criar um monte de conflito, um monte de castração, um monte de complexo, de trauma, que isso vai escapar em alguma coisa no nosso comportamento que nem sempre pode ficar legal. Claro que existem caminhos e caminhos, tem coisas que funcionam para uma pessoa, não funciona para outra e vice-versa. Então eu vou começar essa aula aqui me lembrando de Swami Vivekananda. Eu vou pedir perdão pelo reflexo da luz aqui, tá? Não teve outro jeito, eu ainda não descobri um jeito de tirar isso, mas assim, a gente finge que não tá aqui, beleza? Eu vou até ficar na frente aqui o máximo que eu puder, para que isso não reflita aqui, não atrapalhe a sua experiência. Swami Vivekananda foi um grande mestre, relativamente contemporâneo até a gente, mas século passado, né? E discípulo de Ramakrishna Paramahansa, também um grande mestre lá da Índia. E Swami Vivekananda, ele teve um papel muito importante de trazer um pouco dessa filosofia Vedanta, né, dos Vedas da Índia, aqui para o Ocidente. E Swami Vivekananda, ele vai falar que existem dois caminhos principais quando a gente está tratando de espiritualidade. O primeiro caminho, ele chama de net em sânscrito, tá? Isso aqui é uma expressão em sânscrito que significa literalmente isto não, tá? Isto não. Ele vai dizer que esse é um caminho mais difícil, que é o caminho dos anacoretas, né? Dos eremitas, aqueles que encaram o caminho espiritual bem raiz, assim, bem old way, sabe? Aquele que abandona tudo e vai viver só para coisa assim no sentido de renúncia. Então, isto não. O que é isto não o quê? É uma negação de toda a relatividade da experiência da vida que, de alguma forma, segundo essa visão, acentua uma noção de dualidade existencial. Ou seja, eu nego tudo aquilo que eu considero efêmero. Eu nego a matéria, eu nego as coisas do mundo, apenas para me concentrar na busca do espírito, na busca espiritual. Só que Swami Vivekananda vai falar que isso aqui é um caminho muito difícil, muito árduo, muito raro, inclusive, que não é para todo mundo. E a gente pode até acrescentar algo, né, nessa reflexão, dizendo que talvez não seja nem a proposta para esse momento planetário, onde a gente fala de transição planetária, evoca-se a importância da nossa participação ativa, espiritualmente ativa no mundo. Né? Essa época de anacoretas, de meditar na caverna, contextualmente falando, está ficando para trás. Existem, inclusive, algumas vertentes espirituais que vão falar que já não é mais o tempo disso. Que, inclusive, muitos daquelas pessoas e adeptos que no passado viveram meditando na caverna, agora estão reencarnando no meio da sociedade, no meio da muvuca, da agitação da coisa, para contribuir ativamente, inclusive, utilizando aquilo que eles aprenderam na caverna, mas para que agora isso seja colocado em favor da sociedade. Né? Isso é uma das vertentes de teoria acerca desse assunto. Então, a gente aqui não vai fazer apologia a essa pegada, mas isso é muito presente também, até nas tradições ocidentais, né? Aquela questão de você negar, renunciar, né? Estava falando de celibato, a castidade, será que isso é para todo mundo? Será que é o único caminho? Pode ser um caminho para você, não tem problema, né? Mas a gente vai desmistificar um pouco essa questão, para ver que, assim, às vezes a gente se castra muito em relação a algumas coisas da nossa vida e que não necessariamente isso nos faz mal, nos faz bem e que pode acabar fazendo mal, e que muitas vezes a gente faz isso querendo agradar a Deus, né? Como se estivesse honrando, estou seguindo o caminho aqui, estou aguentando, estou enunciando aquilo que eu... E de repente, às vezes a gente percebe que Deus nunca esperou aquilo da gente, sabe? Que não era simplesmente uma questão de você suprimir, implodir alguma coisa, mas talvez da gente, a partir das coisas que a vida nos dá, buscar lidar com aquilo com uma consciência mais expandida, com uma consciência mais amorosa, né? Então, o outro caminho que o Swami Vivekananda vai dizer é um que chama iti, parece expressão de criança, né? Mas basicamente o que significa isso? Essa expressão é isto. Ou seja, isto sim, né?
O mundo sim, o mundo está aqui, o mundo existe, o que eu vou fazer com ele? O que ele vai fazer comigo? Então estamos aqui, né? Vou ficar negando, nem todo mundo consegue. Como é que eu posso utilizar o mundo como instrumento, como veículo desse meu caminho espiritual que vai me conduzir a uma realização existencial? E aqui a gente lembra de vários caminhos outros que fazem uma referência ou talvez uma ressonância com essa proposta. Por exemplo, o caminho tântrico. Claro que eu não estou falando de sexualidade exótica, conforme muitas vezes deturpadamente isso é divulgado aqui no Ocidente, né? Tantra como tradição. Tantra literalmente significa teia, tessitura, né? A noção de que tudo o que existe na vida está interligado. E justamente por estar interligado e nada está separado, tudo é de fato um, eu tenho que descobrir e viver essa unidade também na aparente diversidade, se tornando essa, então, um caminho de integração espiritual de encontro com o meu ser real. Que quando eu descubro aquilo que eu sou, eu vejo que eu estou em unidade perfeita com tudo, que não existe fora, que não existe dentro, e que tudo corrobora e colabora para essa minha autorrealização, para esse meu processo iluminativo, que nada precisa ser recusado, que nada precisa ser afastado da minha experiência se eu aprender a lidar com aquilo a partir de uma intenção adequada, de um nível de consciência diferenciado que está alinhado à proposta de expansão, de abertura, de plenitude do meu próprio ser. Então isso é uma forma de você ver o mundo. A tradição tântrica é uma das tradições que ensinam a gente a viver um pouco aqui, sem que a gente sofra tanto com esses contrastes da dualidade. Vou te dar um exemplo. Né? O que o Tantra fala? O Pierre Weil, por exemplo, ele vai contar a respeito do Tantra, eu não lembro qual livro dele, eu acho que, não sei se é A Mística do Sexo ou Revolução Silenciosa, eu acho que é Revolução Silenciosa, em que ele fala assim, quando chega um guloso, por exemplo, para o mestre tântrico, o mestre tântrico não vai chegar pro guloso, para aquela pessoa que tem problema com comida, um glutão, e falar assim, não, para de comer, porque comer é um pecado, porque você não deve comer, porque comer é ruim, você não vai pro céu, porque você está comendo. Ele sabe que isso vai gerar apenas um traço psicológico de repressão, e que repressão não é uma boa estratégia para você equacionar uma tendência, uma pulsão sua. Existem outros caminhos, né? Que simplesmente se você... Jung mesmo falava que, às vezes, essa questão de você querer reprimir é como você empurrar uma mola contra a parede, uma mola forte, assim, contra a parede. Você está segurando, você está contendo, ela está quietinha aqui, mas de repente escapa a mão, ela volta com tudo. Então esse é o problema da repressão. E o mestre tântrico, ele busca alternativas para a gente equacionar essas tendências psíquicas de modo a não implodi-las ou negá-las, mas reharmonizá-las, conduzi-las a um caminho de harmonia, ou seja, afirmativamente a vida. Existe inclusive nesse contexto uma frase que diz assim: tudo pode se transformar num caminho para você, num instrumento para você praticar o caminho de autorrealização. Então, se chega o glutão lá para o mestre tântrico, ele não vai falar assim, para de comer, porque se você comer muito, você não vai para o céu. Ele fala assim, tá, isso faz sentido para você, isso é importante nesse momento? Ok, coma. Mas vamos fazer o seguinte, enquanto você estiver comendo, você não vai estar simplesmente matando a sua fome, sabe, saciando aquela coisa. Não. Enquanto você estiver comendo, coma. Enquanto você estiver comendo, você vai pensar, você vai lembrar de todas aquelas pessoas que estiveram presentes no processo de confecção desse alimento. Desde o agricultor que plantou na fazenda dele, até o cara que colheu, até a pessoa que levou aquilo para a padaria, o padeiro que transformou aquilo num doce, num pão. Você vai pensar em todas as pessoas que estiveram presentes no processo de confecção daquele alimento. E você vai pensar com amor em relação a elas. Você vai enviar amor e gratidão para elas. Vai desejar o melhor para elas. Porque quando você faz isso, você começa a ressignificar o caminho da energia. A energia que estava viciada
no nível do seu estômago, ela começa a sublimar, ser canalizada e já começa a atuar aqui no nível do coração, junto com a coisa toda. Então, isso é um processo que chama de transmutação. Toda transmutação é sempre um processo que começa na nossa mudança de comportamento psíquico. Às vezes a gente fala assim, é porque a carne é fraca. Não é a carne que é fraca, a mente é fraca. A mente é condicionada, a mente tem as suas pulsões, a mente tem os seus conflitos, as suas formas de compensação. O corpo só reflete isso, o corpo materializa o teu psiquismo. O mestre tântrico entendeu isso. Ele entendeu que transmutar é melhor do que implodir, que transmutar é melhor do que negar, que transmutar é transformar, é sublimar, tornar sublime, mudar a qualidade, dar um outro direcionamento. E quando eu começo a mudar essa energia através do direcionamento, ela começa a se manifestar com comportamentos diferentes. A energia influencia na forma com a qual eu expresso ela. Se a qualidade dela está doente, eu vou manifestar ela de uma forma que vai causar desarmonia, desequilíbrio. Agora, se eu mudo a qualidade dessa energia, trabalhando, curando as intenções, o processo pelo qual eu me apodero daquilo, ou lido com aquilo, a própria frequência daquela energia que está associada àquela atitude, àquele comportamento, começa a se alterar. E aí as formas de manifestação daquilo, consequentemente, também começam a se equacionar naturalmente, tranquilamente, sem neura, sem trauma, sem... Sabe? O mestre tântrico entendeu isso. Por isso que ele é um mestre em como você usar o mundo para você transcender o mundo. Para você, inclusive, estar no mundo sem ser do mundo. Porque às vezes a gente acha que você tá no mundo sem ser do mundo é negar o mundo. Só que aí você nega o mundo, você reprime o mundo em você, então aparentemente você está negando o mundo, mas dentro de você você está gerando e alimentando um monte de conflito que está te prendendo muito mais ao mundo do que aquilo que você está declarando para os outros. De que adianta você falar que você nega o mundo se por dentro você está cheio de conflito? Não é muito melhor você saber lidar com o mundo e pelo menos dentro de você tá de boa? Sabe? Não tá transtornado, meu Deus. Saca? Então, esse é um dos caminhos. Inclusive, existe um relato do professor Kasturi, quando ele vai fazer a biografia de Sai Baba. É interessante você pensar que todos esses grandes mestres, eles ensinavam de acordo com a necessidade de um público. E nem sempre aquilo que eles ensinam para um público, eles ensinam para outro. Às vezes tem ensinamentos que eles sentem, esse público precisa ouvir isso, aquele público eu não consigo falar disso. Jesus era muito assim, tanto que falava por parábolas. Parábola é uma forma de cada um captar a coisa de acordo com o seu grau de desenvolvimento. E com certeza ele ensinava outras coisas ali para os discípulos quando ele estava junto. Sai Baba, ele sempre foi uma pessoa que ele teve um discurso para as grandes massas, em que ele tentava colocar um certo equilíbrio nos nossos desejos desenfreados, né? Então é mais ou menos assim, como se ele chegasse e falasse assim, gente, pega leve, tá? Buda, por exemplo, falava que uma das causas do sofrimento é desejo. Né? Então você fica aí querendo realizar esse monte de desejo, acha que o mundo vai te oferecer um monte de coisa. Galera, para um pouco com isso, tá? Isso vai te causar sofrimento. E ele falava isso porque sabia que as pessoas abusam das coisas. Mas o Kasturi, ele conta uma passagem da vida de Sai Baba, que Sai Baba, ele afirma que Kali é a era do Tantra. Então, o que é Kali? Kali, no caso aqui, é Kali Yuga, a era de Kali. Né? E, inclusive, isso é relacionado à era das trevas, essa era da ignorância, onde prepondera o egoísmo, onde prepondera o materialismo exacerbado, essas coisas todas que a gente não vê por aí, né? Então, a gente está atravessando um período de Kali Yuga, alguns otimistas vão falar que a gente já está na transição, está saindo dela, graças a Deus, mas isso depende da gente, né? E ele vai falar que Kali é a era do Tantra.
Kali é a era em que você é convidado a estar ativamente no mundo e que você precisa saber usar dos recursos do mundo, transmutando as suas qualidades, a sua energia, a sua intenção, de modo que você possa triunfar, inclusive espiritualmente, tá? Então, isso aqui é uma fala que ele não fazia abertamente. Ele fez ali para os discípulos próximos. Tá? Existe um registro só que eu encontrei sobre isso nas vastas literaturas biográficas acerca dele. Mas ele fala isso, Kali é a era do Tantra. Do Tantra. Não para todo mundo, mas que é muito importante, porque é uma era que o mundo vai convidar a gente para agir, para estar aqui. Você vai passar perrengue, você vai ter que pagar conta no banco, você vai ter relacionamento, você vai ter isso, vai ter o chefe te enchendo o saco, vai ter um monte de coisa acontecendo, um monte de estímulo te bombardeando. Então esse é o convite para a gente não se desequilibrar diante desses estímulos e aprender a lidar com as coisas de uma forma saudável, de modo que isso possa apenas fortalecer o nosso caminho espiritual e não nos afastar dele. Isso não significa mergulhar de cabeça nas coisas do mundo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O Tantra, por exemplo, eu falei que Tantra não é sexualidade exótica, apesar de ser muito divulgado aqui assim, mas claro que como uma filosofia de vida, a vida incluindo sexualidade, Tantra também fala sobre sexualidade. Não tem como a gente fazer uma aula aqui agora só sobre sexualidade tântrica, mas basicamente para você entender, se você colocar o exemplo do glutão no exemplo da pessoa que tem uma questão ali forte com sexo, você vai entender que à medida que você vai sublimando a forma, a maneira com a qual você lida com a sua sexualidade, você pode tornar ela saudável. Ou seja, uma coisa é o sexo que você está lá no cio, tá? Só aquela explosão hormonal, você não quer nem saber da pessoa, que você usa a pessoa como um objeto, como você também está se tratando como um objeto, né? Uma coisa superficial. E você está ali usando aquilo lá só para uma descarga hormonal, você não liga para a pessoa, é uma coisa sem significado, sem propósito. Depois do orgasmo você já cai num vale de depressão ali, porque não fez sentido, não tem significado, não tem consistência aquela experiência. Isso é uma sexualidade deturpada, isso é sexualidade que vendem pra gente com todos os estímulos midiáticos e tudo que a gente tem por aí. É o sexo da superfície, é o sexo a carne pela carne. Isso é uma forma de você lidar com o sexo. Engraçado que a nossa sociedade, que é tão repressiva e reprimida em relação à sexualidade, é a mesma sociedade que lança infinitos estímulos sensuais pra galera, para você ver que repressão nem sempre é o bom caminho, porque isso acaba extravasando do outro lado, gerando uma grande hipocrisia. Se você não trabalhar isso, se você não tornar isso saudável e equilibrado, não adianta você tentar esconder debaixo do tapete. Não adianta você fazer sorriso de santo e pagar de bom cristão para os outros, não. Porque você e Deus sabem o que está acontecendo, fervilhando dentro da sua mente, dentro do seu coração, dentro da sua alma. Isso precisa ser equilibrado, não é negado, reprimido. Você tem que olhar para aquilo e saber trabalhar de uma forma saudável, que vai trazer um benefício real. E não simplesmente ficar, apagando o sol com a peneira. A visão tântrica fala isso. Então, uma coisa é o sexo do cio, que você está lá para uma descarga hormonal. Outra coisa é você começar a alinhar a sua sexualidade com um caminho de consciência, com um caminho de amor, de presença. Então, você está em comunhão com uma pessoa, que você torna aquela comunhão um ato sagrado. Você respeita, você olha nos olhos, você olha na alma, é alma com alma. O amor começa a sublimar, a energia sai só ali debaixo do fogo do rabo, e aí ela vai ampliando, irrigando todo o seu ser, dando uma ressignificação da sexualidade, dando uma integração daquele ato à tua profundeza espiritual, que é algo mais espiritual do que o orgasmo, quando ele atinge um pico de união verdadeira entre você, entre a pessoa, entre a plenitude da vida. Mas para você atingir esse nível de consciência, dando esse significado para o ato, a sua postura interna tem que ser outra, saca? Então, trabalhando essa postura interna, você vai dando uma qualidade diferente para a energia. A gente pode estou até pensando em fazer um curso aqui para gente sobre transmutação sexual, a partir dessa visão.
Então, conforme isso vai acontecendo, você vai curando a manifestação viciada dessa energia, ela vai entrando em harmonia, ela deixa de te perturbar, ela deixa de se manifestar através de traços perturbadores de personalidade, de psiquismo, enfim. E aquilo se torna integrado na sua vida de uma forma harmoniosa, com respeito, com equilíbrio, com tranquilidade. Inclusive, se você não quiser mais usar aquilo a nível sexual, e quiser transmutar aquilo completamente para um nível intelectual, artístico, sei lá o que você também pode, mas aí você vai ver que não é uma necessidade, que não é uma obrigação. Que você pode, que você não pode, tanto faz. Porque o sexo já não é mais pecado. Porque o pecado não está no sexo, está aqui dentro. Na forma doentia com a qual eu lido com a coisa. Então, essas visões dos sábios da Índia tentam curar a nossa relação com o mundo para que a gente se harmonize com a vida e entre num padrão comportamental, espiritual de equilíbrio. Esse equilíbrio vai levar a gente para um processo iluminativo. Muito diferente do que a nossa hipocrisia de repressão, de condenação, de apontar o dedo. Sabe, aquela coisa, quanto mais você condena alguma coisa, cuidado, sabe? O Gaiarsa falava isso, né? Uma vez perguntaram para ele do que ele achava dessas pessoas que têm muito preconceito contra homossexuais. Ele falou uma coisa muito genial. Ele falou assim, olha, quem não liga para uma coisa, simplesmente não liga. E ele, como era um grande psicoterapeuta, se você não conhece o trabalho do Gaiarsa, sugiro que você dê um Google aqui e coloque Gaiarsa lá para conhecer. E ele falava genialmente no ápice ali de toda a sua experiência. Falou, olha, da minha experiência nessa área, eu aprendi uma coisa. Até com Freud. Quem não liga para uma coisa, simplesmente não liga. Agora, se a pessoa começa a se escandalizar muito com o assunto, porque fulano porque fulano não porque eu não gosto, porque não e fala abaixo que você está se denunciando. Naquilo que você condena, você já está mostrando que pode estar lá dentro. Saca? Esse é o grande paradoxo do preconceito, né? O preconceituoso, ele está sempre falando mais de si do que do outro. Ele tenta matar no outro aquilo que mata ele por dentro. Porque o Gaiarsa falou a verdade, cara. Quem não liga para uma coisa, simplesmente não liga e pronto, acabou. E daí que o outro que seja feliz. Saca? Então existem caminhos para a gente buscar equacionar isso. Claro que não é do dia para a noite. Claro que a gente está num processo. Isso é um processo, né? Mas existem formas da gente olhar para a coisa de modo que a gente não crie mais conflito. Então é justamente disso que a gente vai tratar aqui. Como a gente lidar com a nossa espiritualidade de modo que a gente não caia vítima de certas crenças limitantes. Eu sei que está em moda falar de crença limitante daqui, crença limitante dali, mas é verdade, porque nesse caminho espiritual, independente da sua religião, enfim, do seu trajeto, a gente herda certos estigmas e traços culturais que às vezes, por a gente não entender eles, a gente vai aceitando e às vezes vai embolando o nosso caminho, vai nos afastando da vida, do pulsar da plenitude da vida e também nos afastando de Deus, porque a gente vai ficando com as neuroses, com os conflitos, com as condenações, com os julgamentos e no fim a gente não está em paz, tá? Então, por conta disso, deixa eu pegar o apagador aqui, nós vamos falar de um conceito muito importante dos sábios da Índia, que está impregnado, na verdade, quase na mente coletiva da Índia. Claro que existem outras religiões ali, mas existe um conceito em sânscrito, deixa eu ver onde é que eu escrevo, acho que aqui dá, tá? Chamado Purusharthas. Ok? Purusharthas vem de Purusha e Arthas. Purusha é uma referência ao nosso ser, né? Mas ao nosso ser numa perspectiva mais holística, né? Purusha, o homem real, né? E Arthas, a gente pode traduzir aqui grosseiramente, nesse contexto aqui, como objetivos, tá? Mas a gente vai falar de uma outra tradução aqui também. Então, o que são esses Purusharthas? Né? São 4, basicamente. E são 4 itens
que sintetizam os objetivos da vida segundo essa visão espiritual que você tem lá na tradição do Sanatana Dharma, né, da cultura que a gente chama genericamente hindu. E veja que interessante, porque se a gente estuda isso, a gente vai ficando meio de boa, vai desencanando de umas coisas que a gente tem e vai se permitindo viver a vida de uma maneira mais tranquila, tá? Então, a primeira coisa, e não só mais tranquila, mas mais centrada, mais alinhada com aquilo que a gente tá para fazer aqui, que a gente tá para aprender aqui. Não é à toa que a gente tá aqui. É engraçado, né? O homem vem para a Terra e quer negar a Terra para buscar Deus, mas quem é que fez a Terra? Acho que Deus faz alguma coisa inútil, sem propósito, só para você se livrar daquilo? Será que a gente pode pensar só dessa forma reducionista, que tudo é mal, que tudo é ruim? Ou será que o mal não está dentro da gente e a gente precisa olhar isso e trabalhar isso? Se Deus está em tudo, o que está me impedindo de ver Ele em tudo que é em minha volta? O paraíso está aqui. A gente que não sintoniza com Ele. Então todo esse trabalho é para que a gente consiga sintonizar. Saca? Então é isso. Aquela história de que céu e inferno são estados mentais e a gente projeta isso na nossa experiência e é verdade. Então, ó, esses 4 objetivos, eles mostram uma estrutura para a gente ver a nossa vida e o que a gente está para fazer aqui. Então, o primeiro que eu vou colocar aqui para vocês é o bendito do Dharma. Você já deve ter ouvido falar de Dharma. Dharma tem várias traduções, várias interpretações, pode ser interpretado como lei, como religião, Sanatana Dharma, né? O Dharma eterno, né? Que é o nome verdadeiro do hinduísmo, que não é hinduísmo. Isso aqui pode estar relacionado à nossa tarefa de vida, né? Mas o que eu quero que você entenda aqui com Dharma? Dharma, ele possui uma raiz sânscrita que tem um sentido de aquilo que sustenta. Aquilo que sustenta uma sociedade, aquilo que sustenta a espiritualidade de uma coletividade, aquilo que sustenta uma religião, aquilo que sustenta um clã, uma família, aquilo que sustenta o significado da sua vida aqui. Então você tem vários tipos de Dharma. Você tem o Dharma mais geral, com Dharma coletivo. Você tem, por exemplo, aquilo que se chama de Kulan Dharma, que é o Dharma do clã, o Dharma da família. Qual que é o Dharma da sua família? O que sustenta a sua família? Sabe? Essa linhagem, antes de ser física, essa família espiritual que você está aqui. Sabe? O que sustenta? Qual que é a tradição da sua família? Existe uma coesão que liga os indivíduos. Qual que é essa coesão? O que sustenta essa família aqui? Existe um outro muito importante que a gente fala bastante, né, que é o Swadharma. Isso aqui pode ser escrito com V também. Swa é de si mesmo. É o mesmo Swa da palavra Swami. Aqueles monges da Índia. Swami, si mesmo. Aqui é aquele que representa aquele monge, mas com a ideia daquele que dominou a si mesmo, que é senhor de si mesmo, não senhor de si mesmo no sentido egóico, mas no sentido do self, do eu real. Então, o Swa é o si mesmo. Swadharma, o que te sustenta? Em outras palavras, o que você está fazendo aqui? O que sustenta o propósito da tua vida nesse planeta? Qual que é o sentido? Qual que é a tua tarefa aqui? Enquanto a gente não encontra o nosso Swadharma, a gente fica meio perdido, meio à mercê do que os outros falam, do que o mundo fala. A gente começa a fazer coisas no automático só porque o mundo é assim e as coisas não fazem sentido pra gente. Aí a vida vai perdendo o brilho, a gente vai achando que é assim mesmo, né? A grande normose, né? Que a gente tem, a patologia da normalidade, que não incentiva essa busca de propósito pra gente. O que eu estou fazendo aqui? Quais são as minhas inclinações? Como eu posso contribuir, né, para benefício dos outros, do mundo, de mim mesmo? Porque quando eu encontro o meu Dharma, quando eu encontro, sabe, aquilo que me dá sustento, eu falo, uou, tô aqui para isso, que legal! A vida começa a fazer sentido. Até as dificuldades você começa a enfrentar com mais gana, sabe? Você fala, não, deixa eu passar por isso porque tem um propósito, tem um objetivo. Eu sei o que eu quero, eu sei o que dá sentido para a canção da minha alma nessa manifestação que eu tô aqui na Terra.
Qual que é o meu dharma, o meu propósito? Tem gente que gosta de chamar isso de missão de alma. Que seja, cada um tem sua dharma. Você tem o seu. Infelizmente, a gente não tem uma estrutura social em termos de estímulo e educação, e te falo isso, sou formado em pedagogia, sei como que é a coisa, a gente não dá esse tipo de estímulo na formação das pessoas na nossa sociedade. A gente não incentiva elas a descobrirem o propósito da vida delas. A gente dá competências e qualidades para que elas possam ser instrumentos mais proeminentes e ativos dentro dos interesses da máquina social que a gente tem. Você quer um bom funcionário, na verdade você quer um bom robozinho, porque nem funcionário é, você nem sabe o nome do cara, você define ele por um número. Já começa isso na escola, a criança é um número. E definida por um número, que é a nota. Você é um 0. Imagina, você é um ser divino. Como é que você taca isso na cabeça da pessoa? Há outras formas da gente fazer a coisa acontecer. Enfim, isso já é também um outro tema, mas vai pensando. Infelizmente, a gente não tem uma sociedade meio que voltada para isso, a princípio, e é aquela coisa, cada um meio que tem que acabar descobrindo por si, né? Tem que acabar, às vezes, se desiludindo com a vida em algum momento, falando, meu, qual é que é? O que é? Aí a gente vai descobrindo os caminhos, né? Às vezes dando umas cabeçadas, mas até entender mais ou menos que de fato existe esse propósito. Não é porque às vezes o mundo quis apagar isso que ele não está ali. Sempre existe esse propósito. Então, o Dharma. O Dharma a gente tem que observar ele no contexto amplo, desde o Dharma pessoal até o Dharma coletivo, e como um Dharma se comunica com o outro. Ou seja, como que a minha conduta de vida, né, se harmoniza também com a conduta social, ainda que eu não concorde, porque de fato tem muitas coisas socialmente aceitas, leis, etc, que se for analisar na raiz da coisa, não fazem o menor sentido, bicho. Não faz, mas são costumes e convenções sociais. Existe sim, às vezes, a necessidade mais aquariana da gente ir lá questionar, revolucionar, fazer diferente. Existe, até para a coisa evoluir, a gente abrir a cabeça e falar, gente, não precisa ser assim, né? Mas também não adianta a gente ir para um outro extremo de querer só agredir o status quo, né? Agredir por agredir. Então, o Dharma também fala da gente entender o nosso papel no contexto, buscar se harmonizar sem estacionar no contexto, sem se, negligenciar as coisas que precisam ser mudadas, mas saber trazer uma mudança que ela seja harmoniosa, sabe? Que ela parta de um respeito. Você entende o ambiente, é como no Aikido, você pega o fluxo para reverter ele, você não bate direto, né? Então, até para você conseguir causar uma transformação, você precisa entender a harmonia que tem que existir entre o seu Dharma e o Dharma coletivo, até para você poder agir dentro dele, né? Então, o Dharma é uma das coisas que sustentam a nossa vida. Isso aqui a gente precisa ter claro. Isso, inclusive, estando claro, impede que a gente queira negar o mundo. Porque quem está no teu Dharma, quem está no seu Dharma, acha o mundo estimulante. Você não vai querer negar o mundo, porque o mundo é o palco para você realizar isso aqui. É o palco para sua alma se expressar no melhor que ela tem. Saca? Então, olha como você não está negando o mundo. Muito pelo contrário, você está dando propósito, você está honrando o fato de você ter sido colocado aqui. Você não está aqui à toa, simplesmente para desaparecer. Não! A tua presença aqui é importantíssima. Você está aqui por um propósito. Isso é verdade, não é presunção espiritualista. Isso é um fato, é sério. Todo o caminho agora é da gente entender qual que é esse propósito. Como que eu faço isso? Autoconhecimento, que também é todo um processo. E depois de descobrir mais ou menos o que é, qual que é a linha do seu próprio Dharma, tem todo o trabalho da gente buscar realizar a coisa e vai ter todos os desafios. Mas esses desafios, quando estão amparados pelo Dharma, então, eles vão fazer você crescer muito mais. Vão te dar força, propósito, vai evoluir de uma forma mais íntegra, mais, alinhada ao processo da coisa. Claro que a gente sempre está evoluindo de uma forma ou de outra, mas o Dharma, ele impulsiona muito mais essa nossa ascensão espiritual de uma forma alinhada a um propósito da gente estar aqui. Você está usando o tempo do mundo para quê?
quando a gente usa esse tempo através do nosso propósito, através daquilo que nos sustenta o fato de eu estar aqui, as coisas ganham sentido. E vão andando, ok? Então, esse é o primeiro item que eu quero colocar aqui. Às vezes as pessoas falam desses 4 em ordens diferentes, mas eu quero falar colocar aqui em segundo, Artha. Por quê? Porque isso aqui é muito interessante e muito necessário para a gente pensar na nossa sociedade. Alguns vão falar que Artha é riqueza. Alguns vão preferir dizer que Artha é segurança. Mas o que é Artha? Né? O que é riqueza, segurança? Na verdade, é aquilo que permite com que você materialmente tenha uma segurança, um conforto, para que você realize e sustente o seu Dharma. Isso envolve, sim, recurso material. Então isso aqui não é negligente com a vida, falando para você que para você ser santo, você tem que ser o pobrezinho, todo mundo tem que passar em cima de você, que você não pode ter recurso material, que você tem que viver no perrengue o tempo todo. Não! Claro que Artha vai falar também que riqueza é diferente para cada um. Aquilo que é riqueza no meu contexto, na minha necessidade evolutiva, pode não ser no seu. O problema da nossa sociedade, da nossa visão coletiva, é de padronizar a riqueza, ou seja, você só é rico, se você é próspero, se você tem uma Ferrari na garagem. E tem gente que está com uma Brasília velha e é muito mais próspero do que qualquer milionário de mansão, saca? Então a primeira coisa é você entender que Artha, que riqueza é importante para a vida material, ou seja, não a riqueza além do necessário, aquela coisa da ganância, não é isso. É você ter o necessário, você ter recursos neste plano para estar agindo nesse plano sem se sentir sufocado por este plano. Você está entendendo o ponto? É você ter uma liberdade de recursos neste plano e que é sim também, mas não apenas, traduzido pela energia dinheiro. Não vamos ser hipócrita, você tem conta para pagar, tá? É uma energia aqui. Para que você possa estar bem neste plano, realizando o Dharma que você tem para realizar nesse plano, sem se sentir sufocado por esse plano. Por que este plano material? Porque às vezes você tem um propósito, mas você não consegue realizar simplesmente porque você não consegue se manter materialmente. Aí você perde a vida inteira com conflito de dinheiro, buscando ir atrás de grana, porque você está mal resolvido com o assunto, e aí você deixa de fazer o que tem que ser feito. Então, eles vão falar que sim, isso é importante também. Também é importante. Mas veja que isso é contextualizado. Aquilo que é recurso para o seu Dharma não é recurso para o Dharma do seu irmão. Pode ser que você já tenha tudo suprido. Quando a gente fica muito na ilusão da riqueza, do padrão da sociedade, de você ter uma Ferrari na garagem, você gera um padrão de escassez interno. Você sente que você não tem. E você cria uma vibração que vai gerar isso, vai atrair isso. Sendo que às vezes você pode ter tudo que você precisa, mas você fica aí encasquetado querendo a riqueza do vizinho e não enxerga a riqueza que você tem. A riqueza que a gente precisa ter para realizar o nosso Dharma sempre vai ser capaz de ser encontrada e realizada no nosso caminho. Ela nunca é um recurso impossível, tá? E aqui é interessante de você perceber o seguinte: esse Artha, essa segurança material, esse suporte, essa riqueza, entre todas as aspas, ou não, né? Porque a riqueza não é só dinheiro, mas é recurso, né? Isso aqui é visto nesse processo não como uma coisa egoísta. Artha não é egoísta para ser Artha, para ser dármico. Não é uma riqueza egoísta. Ela é altruísta. Ou seja, eu tenho recurso não para manter ele preso no meu umbigo para querer ser melhor e maior que os outros. Eu tenho recurso, sim, abundância na vida, mas é uma abundância que ela transborda o meu ser e enche o cálice das pessoas que estão à minha volta. Esse Artha pode ser várias coisas, pode ser dinheiro, pode ser até recursos intelectuais, por que não? Isso também é riqueza. Pode ser várias coisas, várias possibilidades que você tem, que não se limitam ao seu cartão de crédito. E isso se torna
dármico quando isso transborda de mim e eu uso isso também para gerar valor para os outros, entendendo que eu e o outro somos um também, né? Que eu tô aqui para contribuir, não para tirar. Então, nessa visão de espiritualidade, a riqueza, o recurso material, a segurança material não é condenável, inclusive é desejável no melhor dos sentidos. Não na interpretação egoísta, gananciosa. Tô aqui no mundo para encher a pança de dinheiro, os bolsos de grana, aquela coisa, e só querer saber do mundo. Não, mas não. O que isso aqui quer dizer? Que você tem sim que estar em harmonia com a matéria. E que isso é uma lição que o espírito vem aprender aqui. Como se harmonizar com a matéria. Existem ensinamentos espirituais que você só saca a coisa quando você entende como se harmonizar com a matéria. Isso é uma coisa que a experiência da Terra nos traz. Você não vai aprender isso lá no plano espiritual. Você vai aprender isso quando você está encarnado. E você acha que você está encarnado aqui à toa? A matéria também tem coisa para ensinar para gente. A gente precisa ser humilde em relação a isso. A matéria também é importante. Só que a gente vive nesse maniqueísmo histórico de querer reforçar essa dualidade de matéria é uma coisa, espírito é outra. E uma coisa é contrária à outra. Isso só tem causado conflito. Me desculpa real, cara. Isso causa mais conflito do que iluminação. Por que a matéria tem que estar separada de Deus, o mundo está separado do céu? Por que aqui também não é uma expressão do céu? Por que Deus também não está aqui? Por que eu tenho que ficar sofrendo a vida inteira para alcançar Deus, né, depois de barganhar a vida inteira só fazendo coisa que eu acho que Ele quer que eu faça? Que na verdade é o que a religião falou que eu tenho que fazer? Não que eu também não possa ter alguma razão nela, mas enfim. Você está entendendo, né? Tem questão da instituição. Por que eu só posso encontrar Deus depois que eu morrer, depois que eu sofri um monte aqui, depois que... Será? Faço a pergunta. Será? Então, harta essa riqueza, essa segurança, esse recurso, sabe? Para você ter, para sua família, para nada te faltar. Para que você tenha recurso para realizar o que você tem que fazer aqui. Para que eu tenha uma câmera para estar gravando esse vídeo para você. Eu não preciso ter uma Ferrari. Então, a harta é sim um dos objetivos que esses sábios vão colocar. E por que é importante a gente falar isso? Porque a gente tem tanto estigma cultural e religioso acerca disso, que às vezes acabam boicotando a gente através de crenças limitantes que são geradas por comportamentos culturais repetitivos que são realizados sem você questionar, geração após geração. Porque você tem que pensar uma coisa, a mesma instituição religiosa que fazia você acreditar que para você ir para o céu você tinha que ser pobre, você não podia ter dinheiro, é a mesma instituição religiosa que enquanto ela está te convertendo, colocando essas ideias na sua cabeça, por trás nos bastidores, ela está lá enriquecendo materialmente. Isso é um fato histórico. Você pode gostar, você pode não gostar, isso é um fato histórico. A mesma instituição que fala que você tem que ser pobre para ir para o céu é aquela que está cobrando indulgência para te vender um lugarzinho lá em cima. É a mesma que está revestindo seus altares de ouro enquanto tem gente passando fome na rua. Pensa nisso antes de você cair na onda das coisas. Aceitar tudo. Ai, porque é assim, porque é assado, porque eu não posso, porque... Pode! Você acha que Deus quer que você esteja aqui para você ficar passando sufoco o tempo todo? Esse Deus de abundância perfeita e absoluta, que tem uma mania de grandeza imensa, só olhar o universo, tudo quanto é perfeito, tudo quanto é abundante, próspero, tudo. Por que nós que somos feitos, segundo a tradição das Escrituras, a sua imagem e semelhança, a gente tem que ser paupérrimo? Faz algum sentido isso? E volto a dizer, para você estar num fluxo de abundância, de prosperidade, não significa que você tem que ter a Ferrari na sua garagem. Isso é um sentimento interno. Quando a gente está ligado a Deus, que é a abundância, Ele se torna a fonte dessa nossa prosperidade. E ainda que a gente tenha uma Brasília velha na garagem, uma casinha de pau a pique, a gente vai ser a pessoa mais próspera do mundo. Então, a harta é também o sentido de consciência interna. Eu preciso atingir esse estado de consciência interna através da comunhão com a vida, com Deus, com a gratidão pelas coisas que eu tenho, ao invés de reclamar da falta das coisas. Porque
aí eu vou atrair só isso. Então tudo isso é uma questão de recondicionamento, de reeducação mental. Isso ensina pra gente também gratidão. Ensina pra gente reconhecimento. Ensina pra gente equilíbrio com a vida. Porque eu só posso atingir isso se eu souber atrair isso. Através da gratidão. Atrair isso de verdade. Não tô falando das pessoas trambiqueiras que conseguem isso no momento da vida, mas depois vão tomar um tombo lá. Tô falando de uma coisa consistente. Uma coisa honesta. Então, você vai aprender que para você atrair esse padrão para sua vida, dentro do seu contexto dármico, que é seu, você também vai ter que desenvolver certas qualidades interiores. A gratidão, o esforço, a comunhão com a vida, o autoconhecimento, tudo isso faz parte da prosperidade. Tá? Então, para eles, não tem conflito nenhum. Não tem essa história de que para você ir para o céu, para você virar santo, você tem que ser pobre. Claro que existem contextos de renúncia, mas é aquilo que a gente já falou, isso não é para todo mundo. E não é porque você está no mundo, que você está trabalhando, você tem sua empresa, você está fazendo, você está vendendo, honestamente, que você não pode seguir o caminho. Muito pelo contrário, você precisa ter recurso. Você precisa ter sua dignidade aqui. Isso também é espiritualidade. Que engraçado, a gente vai recebendo informação contrária a isso, né? Enquanto a gente vai recebendo essas informações, as instituições que passam essas informações são aquelas que nos dominam, porque vão tirando todos os nossos recursos de empoderamento. Quando você tem isso, você começa a se sentir meio mais dono de si, não no sentido egoísta, mas você começa a... que esse pessoal tá querendo aí tirar vantagem sobre mim, querendo me colocar umas coisas na minha cabeça, será que tá soando uma manipulação aí, tá me pondo umas ideias que eu sei que eles estão tirando umas vantagens ali. Então, conforme você tem esse empoderamento pessoal, esse tipo de dominação não te pega. Agora, quando eu tiro os recursos de empoderamento pessoal de você, eu consigo te dominar muito mais fácil. Eu tiro seus recursos de prazer de viver. Eu falo para você que você não pode ter empoderamento material. Eu falo para você que você não pode ter realização sexual, afetiva, porque Deus não gosta. E aí você vai se diminuindo, a expressão da sua vida, da sua energia vai se encabrunhando, você vai ficando com a cabecinha baixa, não posso, é pecado, não é tudo isso, não posso aprender a lidar com isso, não posso viver isso, não posso viver isso. Aí daqui a pouco você tá tão murcho, tá tão uma mecha murcha, que qualquer um que chega com uma ideologia dominadora na tua cabeça te faz parte do rebanho. Não que todo das religiões seja ruim, não é isso. Mas existe sim um caráter histórico, institucional, humano, que não tem nada a ver com o divino. Você tem que saber filtrar as coisas, você tem que saber separar as coisas. Religiões têm coisas muito boas, mas tem um traço humano, cultural, que você precisa ficar atento. Porque enquanto estão tirando o seu benefício para fazer você achar que você tem que você vai ser santo por isso, tem alguém ganhando por causa disso. E às vezes é a mesma pessoa que fala que para você ir para o céu você tem que se ferrar aqui. Pondera com calma essas coisas, analisa o mundo que você vive. Vai acreditando em tudo. Questiona. Não é porque a maioria fala, porque a tradição fala, porque falam isso há milênios, que tá certo. Questiona, pergunta. Um outro item aqui, que é polêmico, é cama. Cama pode ser traduzido como desejo, né? E aqui inclui todos os prazeres da vida. Bom, mas peraí, você está falando de espiritualidade. Falando de sábias da Índia. Está falando de desejo mundano? Prazeres da vida? Tô. Eu não estou falando de abuso. Eu não estou falando de desequilíbrio. Eu não estou falando disso que a gente vê na televisão aí. Aqui no nosso país mesmo. Esses abusos, esses excessos. Cama. Prazeres da vida. Isso aqui inclui desde você chegar de noite e assistir um filme na Netflix com a sua família, com a pessoa amada, ou sozinho se você gostar, até relação sexual, comida, sentar e apreciar um jardim. Pô, mas pera aí, não, como assim relação sexual, comida, isso aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver quando você está usando isso de uma forma desequilibrada. É o que a gente falou no início. Cama não significa que você tem que se afundar no mundo. Cama significa, entenda que também faz parte, como Babaji dizia lá no livro do Paramahansa Yogananda, que a bem-aventurança de Deus também está nas coisas do mundo, só que não está restrita às coisas do mundo. Para você
entrar em comunhão com essa bem-aventurança, precisa também transcender as coisas do mundo, mas não significa que ela também não possa estar aqui nas coisas simples, nas coisas que te dão sentido, nas coisas que te dão um pouco de alegria. Não está falando para você afogar a tua cara em perdição sexual e em tudo, não é isso. Mas os prazeres da vida para você aproveitar aquilo que essa experiência te traz e aprender com ela num padrão de cura, de reharmonização, de equilíbrio. Então Kama vai dizer para você assim, sim, você está aqui no mundo também para você aproveitar as alegrias transitórias, e por mais que elas sejam transitórias, você está aqui. Não tem problema nisso. Tem problema na forma com a qual você lida com isso. Inclusive, esse caminho aqui é para você aprender a lidar de uma forma saudável, de uma forma equilibrada. Aprenda, sim, viva essas pequenas alegrias da vida. Esses desejozinhos fugazes, mas saiba que eles são fugazes. Mas nem por isso eles deixam de fazer parte da vida. Só que não fique preso a eles. Entenda que felicidade é a união com Deus. Eles expressam um pouco de satisfação, mas se você não busca essa união com Deus, eles se tornam uma perdição. Você vai estar, tentando abraçar uma nuvem. Busca essa comunhão e aproveita as coisas da vida com equilíbrio. Elas também foram dadas nesse palco aqui para fazerem parte da sua experiência. Mas existe uma forma de você lidar com isso. Você pode lidar na depravação, você pode lidar nos abusos, nas perdições todas, inclusive aqui, cara, com Artha. Você pode deturpar. Ou você pode aprender a lidar com a coisa. Aquilo que eu aprendo com a minha avó. Aprendo com a minha avó os prazeres simples da vida. Cuidar de um jardim, fazer um bolo de tarde, chamar as vizinhas. Isso tudo é Kama. Kama não é só sexo. Kama Sutra. Não é. Esses pequenos prazeres fazem parte. Se o sexo fizer parte, mas se o sexo fizer parte com consciência, com sacralidade, com amor, com carinho, com respeito, que lindo! Que lindo, que sagrado! Que sagrado! Tenho certeza que vai ser muito abençoado pelos céus. Sagrado! Então, você lidar com esses pequenos prazeres da vida, buscando aprender a fazer isso de uma forma equilibrada, de uma forma harmoniosa. Saca? E eles vão falar, sim, a gente não vai ser hipócrita, isso faz parte da vida. De todo mundo. Falar que não é hipocrisia. Porque ainda que se você não faça, você quer. No fundo, você quer. E você pode querer, você pode fazer. Existem formas melhores de você fazer. Formas que vão trazer benefícios. Mas também não fique preso a isso. Porque depois vem próximo, que é moksha. Moksha é o grande objetivo, inclusive do yoga, né? Moksha, mukti, que é a libertação. Libertação espiritual, libertação existencial, né? É quando você já fez tudo que você tinha que fazer aqui, você pode se entregar a um patamar mais transcendente, mais absoluto. Mas eles vão falar, inclusive, que para você fazer isso aqui, você precisa passar pelas fases da vida. Por que eles colocam Kama aqui? Porque eles entendem que para você atingir moksha, primeiro você tem que desencanar dessas coisas todas. E você não desencana dessas coisas todas se você ficar negando. Porque quando você nega, você reprime um desejo de realização. E eles vão falar que você não atinge moksha enquanto houver essas sementes kármicas de desejo dentro de você. Tudo aquilo que você desejou, eles vão falar, você vai acabar realizando. Antes de atingir moksha, o desejo também se converte em um karma. O que é o karma? É uma ação, vai trazer uma consequência. E a consequência de um desejo é a realização do mesmo. Então, enquanto você não experimentar a coisa e falar, é isso. Que legal. Sexo, é isso. Ok, legal, pode ser muito bom, tá? Não é tudo, posso transformar isso em algo muito bacana se eu tiver uma atitude positiva, ótimo, mas que legal, é isso, pronto, acabou, é isso. Já fiz, já realizei, já foi lindo, sagrado, agora eu tô pronto para algo maior. Então eu gosto muito dessa expressão nossa, moderna, deixa eu ver se dá para ver aqui, dá.
que é a expressão desencanar, cara. Olha que legal isso. Eu sei que isso não faz parte da tradição. Ih, não pegou tudo aqui na lousa, mas enfim. Não é desencarnar, tá? É desencanar, desencana. E eles entenderam isso, cara. Eles entenderam. Se você fica lá com um monte de conflito aqui, porque sexo, meu Deus, porque eu condeno, é pecado, mas por dentro, meu Deus, eu quero, mas é pecado, mas... Cara, enquanto você não resolver isso, enquanto você não desencanar dessa história, bicho, sabe? Vai lá ver, é isso. Tá vendo? Não é tudo isso também. Saca? Então eles falam assim, viva o mundo. Experimenta o que é o mundo com equilíbrio, com sabedoria, com responsabilidade. Claro que a gente vai ter os nossos escorregões porque a gente está aprendendo, ninguém tem resposta para tudo. Ainda que tenha resposta teórica, na prática a gente sabe que é outra coisa. Então participa afirmativamente da vida, ela não é seu inimigo. Entenda o seu papel aqui, o que você está fazendo, sua vida tem um sentido aqui. E não só tem um sentido, como você merece ter recursos para realizar esse sentido. Esse sentido não é só fazer o bem, fazer a caridade. O sentido também é você ter uma família, ter uma felicidade. Às vezes você não quer ter uma família, você quer ter um emprego, quer abrir uma empresa, quer dar um propósito, quer viver bem com aquilo. Por que você não pode? Por que Deus quer te privar disso? Para que você chegue até Ele. Veja como isso é incoerente. A gente renuncia a tanta coisa aqui, porque prazer é pecado, porque no fundo a gente está barganhando, porque a gente quer conquistar um prazer maior depois que morrer. Você quer prazer. Entenda o que é isso. Veja o que é. Eu tenho um propósito. Eu posso sim conquistar isso. Tá? Não tem problema nenhum você ganhar dinheiro de uma forma tranquila, de uma forma honesta. E espero que você ganhe bastante. Pra você poder ficar super de boa, para que isso possa transbordar de você, que vá para sua família, que vá para os seus amigos. Que ótimo! O mundo está precisando de gente bem resolvida com dinheiro. E que essa pessoa seja seu amigo, e se não for você, né? Sabe, para que a gente saia desses dramas. Lembra da pirâmide de Maslow? Pirâmide de Maslow é isso aqui, cara. Isso aqui é o resumo da pirâmide de Abraham Maslow. É tão evocado ali nos princípios da psicologia transpessoal. Ele vai dizer o seguinte, cara, antes de você buscar a luz, tá até o reflexo da lâmpada ali em cima, antes de você buscar a autorrealização, existem necessidades básicas aqui. Necessidade de sobrevivência, de suprir a sua vida. E ele fala assim, cara, enquanto você não resolver isso aqui, enquanto isso aqui não estiver bem resolvido, já está desencanado, está tudo certo, você já viu o que é isso, tá de boa. Só depois que isso aqui tá de boa, que você vai pra cá, cara. O Osho falava isso da forma dele, irônica dele, por exemplo, com aquele lance dos Rolls Royce dele lá, tudo mais, como que um guru tem um monte de carro, claro que cada um, você pode questionar também, mas ele ria, cara, ele falava, eu quero te mostrar o seguinte, eu quero que você fique muito rico, pra você ver que não é isso, que não é essa resposta, tanto faz se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, vai além disso, sabe, sai dessa coisa. E o Maslow vai falar, cara, enquanto você não resolver essas coisas básicas, sabe, ter uma vida que se supre, uma vida que tem uma realização afetiva, emocional, física, sexual, blá, 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 você pode até fingir que você está querendo vir para cá direto. Mas no meio do caminho você vai ficar sendo atravancado por tudo isso aqui que está mal resolvido. Isso vai te atrapalhar a vida inteira. Então ele fala, vai suprindo tudo com equilíbrio, com harmonia, que naturalmente você vai chegar aqui. É o que o Purusharthas fala. É o que esse conceito está te mostrando. Viva a vida de uma forma afirmativa e equilibrada. Entenda que você pode. Entenda que não é porque você pode que você precisa subir no salto e ficar egoísta, ganancioso. Não é isso. Saiba fazer com o ponto de equilíbrio. Até para você chegar nesse ponto. Já desencanado. Falar, Deus, estou aqui agora. Já entendi, muito obrigado por tudo. Agora é eu e ti aqui só. Deixa eu ir além disso, tá tudo resolvido, tá tudo de boa. Não estou em conflito
com a parada toda. Tô de boa aqui. Ó, tô livre, tô leve, tô aqui. Todo pra ti. Claro que você vai estar em conexão com Deus no meio desse caminho todo. E para esse caminho todo estar em equilíbrio, você precisa buscar essa conexão também no meio. Mas para a libertação final, libertação da relatividade, libertação da matéria, libertação desse plano limitado nosso, a gente tem que aprender com ele antes. Passar por ele e falar, pronto, já entendi. Fiz o que eu tinha que fazer. Pude fazer o que eu tinha que fazer de uma forma segura, de uma forma boa, de uma forma confortável. Ah, porque tem que ser desconfortável. Não tem que ser desconfortável. Que mania é essa nossa? Se você quiser ser desconfortável, ótimo, o problema é seu. Agora, ninguém diz que tem que ser desconfortável. Por que tem que ser desconfortável? Porque tem mais mérito. Isso aí também é uma ideia que a gente vai herdando e a gente tem que questionar isso. Parece que a gente é mais forte, mais foda quando passa por desconforto. Não sei. Algumas vezes sim, mas nem tudo. Então você merece ter conforto, você merece ter segurança. Você merece realizar essas pequenas alegrias, pequenos prazeres. É prazer transitório? Mas você tá aqui também transitório, faz parte da vida. Vai tomar um café, um bolo com a tua avó. Vai lá, larga a mão. Para de negar sexo com a sua esposa porque você quer pagar de santo. Ela tá ali com vontade, você tá aí. Por que você casou então? Então não casa. Você quer fazer essas coisas, não faz sentido pra você, ótimo. Ninguém te obriga a fazer sexo, se você não quer, ótimo. Você já nasceu resolvido, já nasceu, tá ótimo. Mas entenda que se você fizer, isso não vai significar que você é menos espiritual também. Alô? Alô? 2020, bicho! Nós estamos em 2020. Se essas coisas não estão claras pra gente, pelo amor de Deus. Viva a vida então com uma forma satisfatória, com propósito, com respeito. Nós vamos pisar na bola, nós caímos, levantamos. Ajuda quem está caído, quando a gente cair, alguém ajuda a gente. Essa fraternidade, essa empatia, de entender também que o outro está no processo dele, também faz parte do campo do amor, da gente se levar diante disso tudo e atingir a libertação. Fazer tudo isso com amor já é trilhar uma estrada para moksha. Cumprir o meu dharma com amor. Gerar os recursos, viver os recursos com amor. Os prazeres da vida com amor. Tá tudo certo, você não precisa ficar preso a eles. Quando for fazer, faz com consciência, com amor. E daqui a pouco, quando a forma já não fizer mais sentido pra gente, a gente vai se diluindo, vai se libertando. Cumpriu o que tinha que fazer aqui. Seguir o seu contexto. Se adequar a ele. Às vezes seu contexto vai ficar mais quietinho. Às vezes seu contexto vai ficar, não precisa ter tanto dinheiro no banco. Às vezes seu contexto, isso vai te trazer conforto. Às vezes ficar quietinho ali vai te trazer conforto. Às vezes não ganhar na loteria também vai te trazer conforto, vai te trazer segurança. Às vezes muito mais do que ganhar na loteria. Então a gente tem que ter esse reconhecimento, tem que ter essa fé na vida e fazer tudo assim gostoso, de boa, tranquilo. Errei, me desculpa, me ajuda. Posso te ajudar também aqui. A gente vai aprendendo um com o outro, aquela coisa vai... E de repente a gente cumpriu o que a gente tinha que fazer aqui. Lembrando que essa passagem na matéria ela é perto da eternidade, da imortalidade que o nosso espírito representa diante da existência. É um grãozinho de areia. Vai passar rápido depois, no final das contas. O que são 100 anos perto de uma eternidade? Você está aqui, aproveita. Estou falando também para eu ouvir, sabe? Tá tudo certo, vai em paz. Sabe como é que é? Pode viver. Não interessa o que os outros vão dizer, o que os outros vão dizer tem a ver com o conflito deles. Eles têm que resolver isso com eles depois. Resolva os seus. A gente vai resolvendo. E se não resolver, a gente pede ajuda e vai chegando. Se você quiser ter mais aulas mais específicas, mais especiais nossas aqui, tem a série de aulas da anatomia sutil, dos chakras, tem as aulas de como essa questão energética se relaciona com os nossos relacionamentos na vida para a gente viver tudo isso, né, que são as aulas do curso da dimensão energética das relações afetivas, o curso dos chakras baseado em toda essa questão profunda, inclusive que eu fui buscar com a minha pós-graduação, na época que eu estava escrevendo esse livro aqui, pesquisando a fundo essas questões, para entender como que a gente tem esses recursos sutis também
que ativam certos estados de consciência para a gente lidar melhor com essas coisas. Se você tem esse interesse, vou deixar o link aqui caso você queira se aprofundar. E outra coisa, se você quiser mesmo, a gente vai te facilitar. Tem um e-mail aqui embaixo, que é o comercial.atmavidya@gmail.com. Você pode ou clicar direto no link, né, para você ver essas aulas, ter acesso a esse conteúdo, para a vida ficar mais tranquila, para a gente buscar entender, né, um pouquinho mais, não tudo, mas um pouquinho mais como é que se trata esse jogo aqui. Mas caso você precise, tem um e-mail aqui, manda para esse e-mail o seu nome, faz um resumo, conta quem você é, coloca o seu telefone celular que a gente vai entrar em contato direto no seu WhatsApp para a gente ver como te ajudar diretamente, tá? O Lincoln, nosso amigo aqui, fundador junto comigo desse canal, vai estar entrando diretamente em contato com você. Se você quiser fazer algum aprofundamento nessas aulas, ele vai ver como que isso pode se tornar mais acessível para você. Então todas as condições estão aqui, tá bom? Para a gente se ajudar mutuamente, todo mundo crescer. Lembrando que paradigma de abundância é o seguinte: todo mundo sai ganhando, todo mundo cresce, tá? Esse é artha no sentido não egoísta, no sentido altruísta. Então, a gente vai gerando valor sempre uns para os outros. Vou deixar aqui, caso você queira se aprofundar um pouco mais. Então, é isso. Espero que tenha gostado. Foi com bastante alegria, com prazer estar aqui junto contigo, estar junto contigo nesse momento do planeta. Espero que você fique em paz, que esteja bem. Brilhe a sua luz, que está aqui para brilhar. Não coloque isso debaixo da estante, como dizia Jesus. Lógico que eu estou usando outras palavras, né? E lembrando disso também para a nossa vida, para que a gente possa criar uma transformação tranquila, primeiramente na nossa vida. Fique em paz e receba um abração do tamanho do sol.